tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento Viver de Brigadeiros. Eu espero que vocês aproveitem tudo que irão aprender durante toda essa semana, durante todas as videoaulas. E antes de mais nada, já quero me apresentar para quem está me assistindo pela primeira vez, para quem está participando de um evento meu pela primeira vez. Eu me chamo Mahara Bortolotti, tenho 34 anos e trabalho no ramo da confeitaria tem mais de 7 anos. Hoje, claro, eu trabalho com foco absoluto nos meus cursos e conteúdos online, mas durante 5 anos eu trabalhei única e exclusivamente com a confeitaria, então eu tenho uma boa experiência e entendo bastante dos produtos que mais vendem na confeitaria. E o brigadeiro eu posso dar a certeza para vocês que é um dos doces universais, né? Que mais você pode vender todos os dias aí na sua cozinha, dentro da sua casa, trabalhando ao lado da sua família e mais. Brigadeiro é uma coisa tão maravilhosa, é tão divertido, é tão fácil de fazer que a família até pode te ajudar nessa empreitada aí de empreender com os brigadeiros. Antes de começar a nossa aula também, já quero falar para vocês um pouquinho do que você vai aprender aqui durante todo o nosso evento. A nossa primeira aula, eu vou falar para vocês qual é a base, a estrutura principal para um bom brigadeiro. Para aquele brigadeiro que derrete na boca, que é gostoso, que deixa o cliente de queixo caído com o sabor. Eu vou falar sobre os ingredientes, eu vou ensinar para vocês 2 receitas de massas, na minha opinião, as mais gostosas, né? Aquelas 2 clássicas que você precisa ter no seu cardápio. Na nossa segunda videoaula, que é amanhã, eu vou falar com vocês sobre o rendimento das nossas receitas. Vou falar, né, a quantidade de brigadeiros que rende para a forminha número 6, para a forminha número 5, para a forminha número 4. E vou ensinar para vocês também 2 receitas maravilhosas de brigadeiro que não vai ao fogo. Aqueles brigadeiros super fáceis de fazer e perfeitos para quem tá cansado de ficar aquele tempo todo mexendo os brigadeiros no fogo, né? Não são os brigadeiros tradicionais, mas são deliciosos. Eu acho que super vale a pena você ter essa opção no seu cardápio também. E na nossa terceira videoaula, eu vou transformar as nossas receitas da aula de hoje em 10 sabores de brigadeiros diferentes. A partir das 2 massas que eu vou ensinar para você hoje aqui na aula, você vai ver que é possível criar até 10 sabores diferentes de brigadeiro. Na terceira aula, você também vai aprender dicas infalíveis sobre vendas e sobre marketing. Vou falar também rapidamente sobre precificação. Mahara, quanto que eu cobro o cento do meu docinho? Mahara, quanto que eu cobro a unidade para vender na rua? Mahara, quanto que eu cobro se eu for repassar os meus docinhos para uma confeitaria? Então não perde a nossa terceira videoaula, que eu vou estar revelando todos estes segredos para você. Então já deu para sentir, né? Não dá para perder nenhuma videoaula. Lembrando que sempre nas aulas terão dicas diferentes. Então na aula de hoje eu vou passar dicas fundamentais para que você consiga de fato fazer o verdadeiro brigadeiro. Para que na aula de hoje, para ser mais direto com vocês, na aula de hoje eu quero acabar com a questão de brigadeiro puxa. Eu quero que você elimine esse problema. E eu também quero falar para vocês a importância dos ingredientes para que você entenda quão importante é seguir a receita direitinho. Por que às vezes você pega uma receita da internet e tenta replicar aí na sua casa e não dá certo? Por que você faz alguma alteração às vezes e a receita fica tão diferente no final? Então a aula de hoje ela é a base para o brigadeiro perfeito. Bom pessoal, já deu para sentir, né, o que está vindo por aí com essa semana. E então
Já deixa separadinho o horário das nossas aulas aí, anota na tua agenda dessa semana para não perder. Lembrando que depois vocês podem tirar as dúvidas com os administradores dos grupos, certo? E também não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, Mahara Bortolotti. Se você está me assistindo pelo YouTube, já deixa um like, é muito importante. É a retribuição de vocês com essa aula, tá? É um joinha que vocês deixam no vídeo, já é a contribuição de vocês com esse conteúdo maravilhoso que vocês vão receber hoje. Então, corre lá, pega papel e caneta para anotar as nossas receitas, que a nossa aula já vai começar. Vamos lá? Bom, pessoal, antes do conteúdo, da receita, né, que eu sei que vocês estão ansiosos, eu vou falar com vocês a respeito dos utensílios necessários para quem quer começar, de fato, a empreender com brigadeiros, tá? Seja eles brigadeiros tradicionais, brigadeiros gourmet, qual receita você optar, tá? Então aqui eu vou começar falando de espátula e vou pegar uma panela aqui, que é uma das panelas que eu mais utilizo aqui no meu ateliê. Uma espátula com ponta de silicone é muito importante para um bom resultado com os brigadeiros. No comecinho, quando eu comecei na confeitaria, eu desconfiava disso. Eu não acreditava que realmente na minha cabeça, né, que uma colher ia fazer tanta diferença pro resultado final de um brigadeiro ou de um recheio, né? Eu fazia, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu fazia os meus brigadeiros com essa colher aqui, ó. Quem nunca teve uma colher dessa aqui já teve uma colher dessa daqui. Depois vocês coloquem nos comentários aí da aula que eu quero saber quem já usou uma colher de pau. Quem já usou essa colher aqui? Gente, sério, eu usava muito essa colher e eu tinha apego, tá? Eu tinha várias. E eu não conseguia acreditar quando eu comecei a ver as pessoas falando na internet que o certo era usar essa colher aqui, né? Espátula com ponta de silicone, que ia fazer diferença. E aí, cabeça dura que eu sou, eu demorei até tentar, pelo menos, testar esse tipo de espátula. E de fato, os meus brigadeiros queimavam muito mais no fundo da panela, os cantinhos às vezes ficava uma textura diferente o brigadeiro, porque essa colher aqui, ela não alcança até os cantinhos da panela, né? Então eu era muito teimosa e não queria mudar. E aí até que teve um dia que eu vou testar. Comprei uma espátula dessa daqui, não me lembro, acho que eu paguei na época R$ 9,90, R$12 no máximo. E testei, gente. É sério, faz muita diferença. Muita diferença. Então, se você é um Mahara da vida, cabeça dura, se permita experimentar. Se permita testar. Às vezes a gente não quer abrir mão de uma coisa, testa. Se tem uma grande massa de pessoas falando, se permita testar, né? Então, a espátula, eu super indico pra vocês. Hoje eu sou uma defensora também das espátulas com ponta de silicone. Vocês vão encontrar no mercado algumas que tem essa ponta aqui, ó, mais arredondada. Mas aqui eu indico mais essa daqui, ó. Ela tem essa pontinha aqui mais pontuda, ó. E essa pontinha aqui é que alcança todos os cantinhos da nossa panela, tá? Então, uma espátula com ponta de silicone e uma panela de fundo grosso. Essa minha panela aqui é da Neoflan. A outra que eu vou utilizar também na aula de hoje também é da Neoflan. Mas existem inúmeras marcas muito boas, né, de panelas. Então, eu gosto dessa daqui, que é de fundo grosso, né? Uma panela de fundo grosso, ela também vai ajudar no resultado final do nosso brigadeiro, certo? Então, uma panela e uma espátula é a dupla principal para que você tenha um bom resultado. Se tratando dos utensílios, tá? Outra coisa que vai ajudar também muito, deixa eu pegar aqui, eu tenho menorzinho e tenho maiorzinho, tá? Fouet, existem vários tamanhos de fouet. Fouet também pode ser um aliado importante aí na sua produção de brigadeiros. Por quê? Dependendo da receita que você for fazer, mesmo que você passe na peneira os ingredientes secos, algumas vezes ainda assim fica aqueles gruminhos no brigadeiro, né? Fica aquelas pelotinhas.
Então, além do passo a passo aqui na hora da receita, um truquezinho que eu vou dar pra vocês, acabar com as pelotinhas, mesmo se depois vocês aplicar o truque que eu vou passar pra vocês aqui, se ainda permanecer algumas pelotinhas ainda, você pode partir pro fouet. Não há pelotinha que resista a um fouet, tá? Depois eu mostro no decorrer da nossa aula em que momento e, se necessário, você pode utilizar um fouet também para desmanchar as pelotinhas. Outra coisa indispensável, aqui a gente separou saquinho, mas deixa eu pegar aqui outra coisa. Tcharam! Outro amigo importante aqui na cozinha, tá? A gente não fica sem, principalmente para quem vai trabalhar com produção de brigadeiro, plástico filme, tá? É muito importante, gente. É o mais seguro para fazer o armazenamento dos brigadeiros. Para armazenar o brigadeiro, para proteger ele contra qualquer contato com ar, o plástico filme é o mais eficaz, tá? Então ele ganha ainda do saquinho, mas na falta do plástico filme você tem que ter pelo menos o saquinho, combinado? Outra coisa importante também para quem vai querer de fato viver de brigadeiro, Mahara, é isso que eu quero viver de brigadeiro. Uma balancinha digital. Se você vai querer trabalhar com padronização, ou seja, os seus brigadeiros todos do mesmo tamanho, todos com o mesmo peso, é indispensável o uso de uma balança, tá? Então, é importante. Hoje em dia custa de 30 a 40 reais, você já consegue comprar uma boa balancinha digital. Eu acho muito importante. Então, tenha uma balancinha aí se você vai querer cair pra dentro de verdade, né, do mundo dos brigadeiros, certo? Outra coisa que você pode ter, caso você ainda não tenha condições de comprar balancinha digital, você pode comprar essas colheres aqui medidoras, tá? As colheres medidoras, elas também vão te ajudar a padronizar o tamanho dos seus brigadeiros, tá? Tem essas assim de inox e tem também assim, ó. Tem umas que são mais redondinhas, tipo essa daqui, ó, com esse desenho aqui de plástico, que são melhores para fazer os brigadeiros. Essa aqui com muito fundo, né, muito fundinha, ela é mais chatinha de você retirar o brigadeiro aqui de dentro, mas também dá para utilizar, tá? Então vale a pena também, caso você queira, Mahara, eu tô começando agora, eu quero experimentar, eu vou fazer um teste aqui com os brigadeiros durante um mês, durante 2 semanas, então eu não quero gastar muito, então compra as colherzinhas medidoras de plástico mesmo, tá? Pessoal, por hora, né? Acho que para colocar aquele primeiro passinho nesse mundo de brigadeiros, eu acho que é suficiente se tratando de utensílios, tá? Então, se você tiver esses utensílios, já dá para começar a amarrar. Eu não tenho tudo, eu não tenho a balança. Aqui, ó. Lembra da dupla principal? Essa aqui é a dupla principal, certo? Agora a gente vai para as receitas. Vamos lá? Bom, pessoal, separei aqui os ingredientes, tá? O leite condensado, ele é o ingrediente principal. Sabe quando a gente tá estruturando uma casa, a gente começa pela parte de baixo da casa, com a estruturação, com os ferros, sabe? O leite condensado é como se fosse isso pro nosso brigadeiro. Ele é a base principal do brigadeiro, tá? Lembrando que o leite condensado, ele é feito de leite em pó e muito açúcar. Muito açúcar, tá? Então, o que que acontece aqui? O que que eu já posso falar pra vocês que às vezes a gente não entende o porquê que o brigadeiro, ele vira aquele puxa. Porque como se trata de muito açúcar, muito açúcar aqui no nosso leite condensado, o que que acontece quando a gente, vou dar um exemplo para vocês, eu acho que vai abrir a mente de vocês. O que que acontece quando a gente coloca muito açúcar na panela e leva pro fogo? Aquele açúcar, ele começa a se derreter e vai virando um quê? Um caramelo, não é? E o caramelo não é assim? Ele não é puxento? Ele não é uma coisa que puxa fio? É isso. Então, porque o leite condensado, ele tem uma quantidade muito grande de açúcar, e a gente começa a mexer o nosso leite condensado pro lado, pro outro, pro lado, pro outro na panela, é como se ele começasse a querer virar um caramelo também. E aí, quanto mais tempo fica no fogo, maior são as chances
dele virar um puxa, porque tá puxando lá para a natureza dele, que é fazer com que ele vire um caramelo, porque a maior parte de percentual do leite condensado é açúcar, tá? Então, partindo desse princípio, a gente consegue entender o porquê que muitas vezes o nosso brigadeiro ele vira um puxa, porque talvez foi o tempo errado manuseando o leite condensado, a temperatura errada manuseando por tempo demais esse leite condensado na panela, ok? Então agora eu vou colocar o leite condensado na panela, depois que eu falei do leite condensado. O leite condensado. E agora, o nosso brigadeiro, para que ele não fique muito duro, para que ele não cristalize tão rápido, tão precocemente, a gente precisa adicionar aqui uma gordura. Precisa ter uma gordura para trazer cremosidade, para trazer um pouco de brilho, para trazer uma textura mais cremosa e também para retardar um pouco a cristalização do nosso doce, tá? E eu escolho sempre o creme de leite, tá? Em algumas situações eu coloco uma colher de sopa de manteiga sem sal, que também entra como uma gordura na nossa receita. Então você pode escolher o creme de leite como a gordura, pode ser o creme de leite de latinha, o creme de leite de caixinha, qualquer creme de leite, tá? Então aqui eu gosto de colocar meia caixinha de creme de leite. Dá mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheia de creme de leite, tá? Então eu vou adicionar aqui a gordura que precisa aqui pro meu creme de leite, tá? Mahara, mas tem gente que faz sem o creme de leite. Tu gosta também sem o creme de leite? Gosto também. Traz muita lembrança daquele brigadeiro de infância, né? Aquele bem doce, com gostinho de manteiga ou até de margarina na receita, né? Você pode optar também por essa receita, porque vai estar entrando a manteiga ou a margarina, que vai ser a gordura, né? Que vai ajudar ali o nosso doce a ficar mais cremoso. E tem uma outra gordura, além da manteiga e do creme de leite, que você também pode utilizar, mas que nos tempos de hoje as pessoas estão evitando colocar, que é a gema do ovo, que é pra mim uma das melhores, né? Um dos melhores ingredientes pra gente colocar no nosso brigadeiro como opção de gordura na receita. A gema do ovo deixa tão cremoso também o nosso brigadeiro, vocês podem fazer um teste. Mas por que que hoje em dia a gema não tá sendo tão utilizada, né, nas receitas de brigadeiro, até mesmo em receitas que a gente vê por aí? Porque cada vez mais tem aumentado a porcentagem de pessoas que são alérgicas aos ovos, ao ovo, né? Então, para evitar, né, qualquer problema, as pessoas estão optando por outra gordura para colocar ali no brigadeiro. Mas se você pode, aí na sua casa não tem ninguém que seja alérgico ao ovo, você pode fazer um teste e colocar a gema do ovo para fazer o seu brigadeiro e você vai se surpreender com o resultado também, certo? Coloquei aqui o leite condensado e o creme de leite. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui muito bem esses dois ingredientes. Agora que vocês já sabem, né, a importância de cada um, né, na receita. Mahara, se eu optar por colocar uma gema do ovo, é uma gema, 2 gemas, nessa receita aqui você pode colocar uma gema, tá? Vai dar certo também. Como eu tô fazendo agora aqui um brigadeiro de churros, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no leite condensado e creme de leite uma colher de sopa bem cheia, de doce de leite. Esse doce de leite aqui, você pode comprar ele pronto, de boa qualidade, tá? Então, ó, olha, o meu é bem escuro. O doce de leite que eu tô utilizando hoje é da Mumu. Você pode procurar aí no mercado mais próximo aí da sua casa por Mumu. Mas tem outras marcas boas também, tá? Mas eu sei que você sempre pergunta qual que eu tô usando, né? Então, Mumu. Coloquei aqui. Vou colocar canela em pó também, tá?
Não vou colocar muita canela, a canela ela é muito forte, muito concentrada, ela é que nem um pó saborizante, né? Então eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa, assim, ó, de canela, tá? Ela deixa uns pontinhos na nossa massa aqui, bem interessante. Coloquei. E agora que eu coloquei todos os ingredientes necessários, eu vou misturar aqui, tá? Já sinto o cheiro da canela, gente. Maravilhoso. Eu considero esse brigadeiro aqui hoje tão importante no cardápio quanto, por exemplo, um brigadeiro de ninho com Nutella, tá? Esse aqui é aquele brigadeiro que a maioria das pessoas gostam. A maioria, tá? Porque doce de leite é outro ingrediente que é universal, né? Quase todo mundo gosta de doce de leite. Eu sou a defensora do doce de leite, tá, gente? Depois vocês coloquem nos comentários da aula aí quem aqui é fã número 1 de doce de leite. Quem, assim, ó, prefere o doce de leite do que a Nutella. Coloquem aí que eu quero ver os comentários de vocês depois. Ó, começa a ficar meio num tonzinho bem, ó. Não é um tom de doce de leite, que vai ser um brigadeiro de doce de leite. Mas, olha, ele fica num tom perfeito, ó, que lembra churros. Um churros perfeito, gostoso, que lembra o gostinho do doce de leite, mas que tá prevalecendo mais o gostinho da canela, tá? Aqui, ó, já tá super cremoso, nem levei ao fogo ainda, ó. Depois que eu misturei, então, todos os meus ingredientes, aí sim a gente vai levar pro fogo e vamos conversar direitinho sobre os processos, sobre o ponto perfeito para você enrolar o seu brigadeiro em paz depois, sem ficar puxa, sem ficar se derretendo, sem ficar mole, sem ficar duro demais, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu sei que o que vocês querem aprender é isso daqui, né? Vocês estão loucos para que chegue este momento aqui da aula dos nossos brigadeiros, as nossas massas embaladas, tá? Então fica comigo até o final da aula, porque a gente vai fazer todo passo a passo para chegar naquele resultado ali. A massa no ponto perfeito, embalada, prontinha para você armazenar, certo? Pessoal, muito importante eu falar para vocês, ó, depois que a gente leva a nossa receita pro fogo, o brigadeiro, né, se tratando do brigadeiro de churros, você pode fazer ele em fogo médio ou fogo alto, vai depender também do seu fogão, tá? O seu fogão, a potência do bico do seu fogão é que vai dizer muito se é para fazer em fogo médio ou fogo alto. Então, se o seu fogão já é um fogão mais cansadinho, mais velhinho, você já tem ele há mais tempo, pode fazer em fogo alto. Se é um fogão mais novo, que a chama é bem potente, pode fazer em fogo médio, tá? Isso o brigadeiro de churros, tá? Porque brigadeiro também, ele exige muita técnica da gente, não é? Sabe a receita que é muito simples e por ser tão simples é que deixa ela mais complexa, mais difícil? É isso, brigadeiro, então, se você não respeita as técnicas, a temperatura, né, não entende, não compreende como funciona também o seu fogão, dificilmente você vai acertar o ponto, tá? Dificilmente você vai conseguir chegar no ponto que eu vou mostrar pra você no tempo correto, tá? Então aqui ele começa a borbulhar e tem aí algumas 4 pontos que eu vou falar para vocês prestarem atenção quando estiverem colocando em prática a nossa receita, para que você entenda se de fato o seu brigadeiro está no ponto perfeito ou não, tá? Então vai acompanhando a nossa aula, que já já vai chegar no ponto e eu vou falar para vocês quais desses 4 pontos que vocês devem observar para descobrir se o brigadeiro chegou no ponto, tá? Pessoal, aqui tá começando a chegar perto do ponto e deixa eu falar pra vocês uma coisa. Muita gente pensa que aqui, ó, o brigadeiro já tá no ponto, ó, porque já tá enxergando o fundo da panela, né? Mas aqui não está no ponto ainda de enrolar, tá? Então aqui, se você tirar agora, esse brigadeiro possivelmente vai ficar mole depois. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que você passou a espátula, ó, no fundo. O brigadeiro, ele tem que demorar
pra se unir, ó. E aqui ele tá se unindo, ó, rapidamente ainda. Ainda não tá no ponto. Outra coisa, quando você vira a panela, o brigadeiro ele tem que se soltar por completo aqui da panela. E ainda não está se soltando, tá? Então aqui já dá pra observar em 2 pontos que o brigadeiro ainda não chegou no momento de desligar pra você enrolar depois, tá? Então a gente vai seguir mexendo, ó. Vai massageando esse brigadeiro, ó, e passando nas laterais. Massageia no meio e faz nas laterais, tá? Porque ficar mexendo muito rápido, muito rápido o brigadeiro também só no meio, também ajuda com que esse brigadeiro vire um puxa depois, tá? Então, ó, bota pras laterais, raspa no lado, vai massageando ele. Não tenha medo de puxar com força o fundo da panela. Ai, Mahara, mas vai vir os queimadinhos, né? A parte durinha, e aí vai deixar ele cheio de pelotinha. Não tenha medo disso, tá? Raspa bem o fundo da panela, ó. Sempre limpando. É como se você tivesse necessidade de estar sempre, ó, limpando o fundo da panela. Sempre enxergando o fundo, ó. Limpinho o fundo. Então, você precisa puxar, mesmo que tenha parece que ficou um queimadinho, vai puxar um gruminho pra cima. Não tenha medo disso, tá? Vai puxando. Vai puxando. Ó, massageia e vai puxando sempre o fundo. Ó, aqui o brigadeiro tá começando a querer ficar no ponto, ó, eu puxo, ó, já tá demorando mais pra se unir, ó. Ó, aqui vocês vão acompanhando o ponto comigo, ó, já tá começando a chegar no ponto, ó, eu puxo, olha como tá demorando mais pra se unir, antes tava bem rapidinho, ó, agora tá demorando mais. Então, ainda não tá, vai mais uns 4 minutinhos aqui mexendo, tá? Massageando, puxando nos cantos. Outra coisa que vocês podem observar, outro ponto que vocês podem observar, é quando o brigadeiro começa a perder a força de borbulhar. Olha como ele já tá mais sem força. Antes estava borbulhando muito, voando para todo lado. Agora ele já tá perdendo a força. Isso também é um ponto que vocês podem observar para saber se já chegou no ponto perfeito. Outro ponto para você observar se tá chegando o momento de desligar, ó. A massa, ela começa a se unir toda, ó. Ela fica toda unida, ó. Toda grossa e toda junta, ó. Aqui, ó, já tá começando a chegar ao ponto da panela. Olha como ele se solta todo, ó. Vem escorrendo todo da panela, ó. Ó. Vai se soltando todo, ó. Então aqui já tá começando a chegar ao ponto perfeito. Já começa a observar que você vai ver. Vamos ver se já chegou o ponto aqui do... Ó, vamos ver se vai demorar. Ó, já tá demorando mais, ó. Passo a espátula e o brigadeiro tá demorando mais pra se unir novamente ali no meio. Ó, não tenha medo, ó, de raspar. Não tenha medo disso daqui, ó. Isso aqui a gente desmancha tudo depois. Perca esse medo disso. Ó, começa a massa a ficar toda unida. Ó. E outro último ponto que eu posso falar pra vocês é ele cair em blocos bem grossos, ó. Tá caindo em blocos bem grossos, ó. Então, observou todos esses pontos importantes, tá ok pra tudo? É a hora de desligar. Vou desligar aqui. E agora a gente vai, ó, mexer. A gente desligou o fogo e vai mexer por mais 3 minutos. Massageando bem, puxando nas laterais, agora com vontade, tá? Sem medo de mexer demais, tá? Que agora é o momento que a gente desmancha qualquer pelotinha ou gruminho ou casquinha que tenha ficado no nosso brigadeiro, tá? Ó, aqui é que a gente vai dar brilho pra esse brigadeiro. Ó. Ó. Olha como ele vai ficar cremoso, ó. Os gruminhos vão se desmanchando tudo. Ó. E aí a gente pode, depois que der uns 2, 3 minutos, aí você tira imediatamente da panela e a gente vai colocar direto no plástico filtro. Bom, pessoal, aqui já deu 2, 3 minutos, mexi bem pra desmanchar o gruminho. O que a gente faz? Vamos colocar a nossa massa. Olha que massa linda, gente.
Estiquei o plástico filme aqui. Não tenha medo de colocar o brigadeiro quente, saindo da panela, fervendo no plástico filme. Ele suporta essa temperatura, tá? Ó, coloquei a nossa massa aqui linda. Vou pegar o plástico filme e vou embalar bem, ó. Evita o contato com o ar de imediato, tá? Ó. Embalei bem. Vou cortar aqui. E, ó, puxa bem, sem medo. Tá? Ó, olha como é que ficou. Fica assim, lisinho, lindo e maravilhoso. Tá muito quente, mas é assim mesmo o plástico filme. Ele foi feito nessa situação aqui pra isso, pra proteger o nosso brigadeiro, pra ele ficar bem cremoso depois quando a gente for desembalar ele, tá? Então agora vamos pra nossa outra receita. Bom, pessoal, agora que a gente já fez a massa pro nosso brigadeiro de churros, a gente vai fazer a massa pro brigadeiro tradicional de festa, tá? É a minha receita preferida, certo? Porque é o brigadeiro que lembra a nossa infância, é o brigadeiro que a gente comia nas festas infantis, o brigadeiro que a nossa avó fazia, que a nossa mãe fazia. Só que elas faziam com achocolatado, né? E a gente vai fazer o nosso brigadeiro de festa com mais qualidade. Hoje a gente vai usar chocolate 50% e também vamos utilizar chocolate nobre, que é opcional na nossa receita. Vamos lá? Então eu vou começar colocando aqui o leite condensado, agora que vocês já sabem do leite condensado. Uma coisa muito importante, escolham um leite condensado de boa qualidade. Leiam na embalagem se não está escrito mistura láctea. Tem muita gente que se confunde, né, na hora da compra e acaba comprando mistura láctea achando que é leite condensado. E mistura láctea não chega no ponto de enrolar, certo? Coloquei o leite condensado, agora eu vou colocar o ingrediente em pó. Por que eu vou colocar primeiro o pó? Porque o chocolate em pó, ele se dissolve com mais facilidade quando a gente coloca primeiro em contato com o leite condensado. Então aqui tem 2 colheres de sopa de chocolate 50% cacau. A marca é da preferência de vocês. Eu gosto do chocolate 50% cacau para fazer o brigadeiro tradicional, porque é o que mais para mim tem equilíbrio, próximo ao sabor do brigadeiro que a gente comia antigamente. Então eu gosto do brigadeiro tradicional daquele doce, sabe? Daquele gosto forte do leite condensado e do chocolate, tá? Mas se você quiser, você pode sim optar por um chocolate 70% cacau ou até mesmo por cacau puro, se você quiser. O seu brigadeiro vai dar certo também, porém ele vai ficar mais amarguinho, tá? É uma opção para quem não gosta de brigadeiro muito doce, tá? Então vamos lá, vou misturar muito bem o leite condensado aqui com esse chocolate. Esse chocolate que eu coloquei, esse chocolate 50%, ele foi peneirado, tá? Porque ele tem, como é 50%, ele tem uma grande quantidade de açúcar também. E aí, o que acontece, né? Fica umas pedrinhas de açúcar. E essas pedrinhas de açúcar, depois é difícil de desmanchar. E aí, tudo que a gente puder fazer para evitar aquelas famosas pelotinhas no nosso brigadeiro, a gente tem que fazer, tá? Olha como dissolve com muito mais facilidade o chocolate em pó direto aqui no nosso leite condensado. É mais rápido. E eu quero fazer com que a cozinha de vocês fique mais rápida, tenha mais produção. Aí sim é que vocês vão conseguir de fato viver vendendo brigadeiro, né? Viver de brigadeiro. A gente precisa aliar, né? Boas receitas com estratégia, né? De tempo, com estratégia de vendas, com estratégia de marketing, com receitas que a gente consiga fazer de uma base, vários sabores. E tudo isso vocês vão aprender durante essa semana. Uma coisa que eu não falei pra vocês antes
tá? Mas eu vou falar agora é que se a sua panela ela é muito fininha, o que eu indico? Além de colocar a meia caixinha de creme de leite, você ainda pode, vamos dizer, fortalecer um pouco mais a gordura nessa receita. Você pode ainda colocar uma colherzinha rasa de café de manteiga sem sal, tá? Vai ajudar também a evitar aí de queimar o fundo da sua panela, se a sua panela for mais fininha, certo? Por isso que é importante a gente assistir toda a aula, sem pausar, sem pular, porque tem dicas às vezes que pular o vídeo 5 minutos você já perde uma dica super valiosa, tá? Misturei aqui bem, agora sim a gente vai entrar com o nosso creme de leite aqui na receita. Meia caixinha de creme de leite ou 2 colheres de sopa bem cheia. O creme de leite que eu estou usando é o creme de leite que é 17% de gordura. Sempre tem quem pergunte, né? Então já vou me adiantando e respondendo as questões aí de vocês, as dúvidas. Aqui, gente, eu tô passando 2 receitas incríveis, mas vocês sabem, né, que um cardápio para brigadeiros gourmet ou brigadeiros tradicionais, ele é muito grande. Brigadeiro é importante. Tem várias outras coisas na confeitaria que às vezes com uma receita deu. Você pode ganhar o mundo partindo daquela receita. Mas brigadeiro é bom a gente ter um cardápio de no mínimo 10 sabores e 10 sabores top. Você tem que ser estratégico nesses sabores. Você tem que ser escolher as melhores receitas de brigadeiro, né? Aquelas que mais vendem. E nem sempre aquela que tá na modinha é a que mais vai vender, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que brigadeiro é bom a gente ter um cardápio aí com no mínimo 10 sabores, tá? De 10 sabores até 20, 25 sabores é interessante ter no cardápio, tá? E pensando nisso, pensando em quem tá muito interessado em dar um passo além, em quem quer de fato mergulhar de cabeça no mundo dos brigadeiros, pensando em quem quer fazer dos brigadeiros a fonte de renda principal da família, é que eu resolvi desenvolver a minha mais nova apostila Viver de Brigadeiros. Essa apostila que vai ter os melhores brigadeiros do mundo, os mais variados sabores de brigadeiro, os sabores perfeitos para você compor o seu cardápio e fazer desse negócio um negócio super lucrativo aí dentro da sua casa, começando com o que você tem aí na sua cozinha. Então, pensando nisso e nessas pessoas que querem muito, porque tem gente que participa do nosso evento, mas já quer adquirir o nosso conteúdo pago, já quer dar aquele passo além, já está totalmente focado em iniciar um negócio que realmente vai dar lucro, que realmente vai dar dinheiro, que realmente, né, a pessoa deseja aquilo para sua vida. Não é um passatempo, não é quero só aprender essa receita para fazer para a família, não é. É quem realmente quer montar um negócio super estruturado de brigadeiros dentro da própria cozinha, dentro da própria casa. Então é pensando nessas pessoas que a gente criou a nossa nova apostila de brigadeiros, tá? Onde tem várias e várias receitas, todas as dicas importantes para você iniciar um negócio de brigadeiro, vários bônus exclusivos e um valor incrível e inédito de lançamento. E mais detalhes, valor, os bônus, quando que eu vou liberar essa opção de compra para vocês, eu vou falar na nossa próxima videoaula. Então isso que eu falei aqui é só um spoiler bem pequenininho de tudo que tem por vir ainda durante essa semana. Então não perca a nossa próxima videoaula para não perder nenhum detalhe e nenhuma informação desse grande lançamento. Bom, misturei muito bem aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu fogo. Fogo médio para alto, tá? Pode colocar até em fogo alto, porque é o brigadeiro tradicional de chocolate. E a gente vai ficar mexendo até chegar no ponto.
O brigadeiro de chocolate, ele pode ser chamado como brigadeiro tradicional de chocolate ou pode ser chamado de brigadeiro gourmet. Na verdade, gourmet, eu sempre falo, né? Eu sou muito sincera com os meus alunos. Gourmet foi um nome que colocaram para deixar mais bonito, né? O brigadeiro que leva alguns ingredientes, né, importados, alguns ingredientes nobres, né, que a gente chama o chocolate. Então, o chocolate que eu vou colocar aqui nessa receita, ele é opcional. Então, a gente separou aqui 50 gramas de chocolate puro. Esse chocolate aqui é nobre, é 40% cacau, tá? Mahara, eu não quero fazer o brigadeiro gourmet, eu quero fazer o tradicional. Então, você não precisa colocar, certo? Lembrando também que se você optar pelo chocolate, vai encarecer um pouquinho mais a sua receita, mas também vai enriquecer o sabor. Vai dar um up, uma valorizada no sabor do brigadeiro, tá? Mas eu não coloco o chocolate de cara, não. Eu espero o meu brigadeiro começar a borbulhar, aí é que eu adiciono o chocolate. Então, vamos acompanhando. Pessoal, agora que tá borbulhando é que eu vou adicionar o meu chocolate, tá? O chocolate, ele enriquece o sabor e também ajuda a trazer mais cremosidade para o nosso brigadeiro, tá? E eu também acho que ele facilita chegar no ponto. Parece que depois que a gente coloca o chocolate, chega mais rápido no ponto. Aqui tá começando a chegar no ponto, ó. E aqui, no brigadeiro tradicional de chocolate, você tenta manter a calma, igual a gente manteve lá no de churros. Porque a impressão que dá é que o brigadeiro que mais vai queimar no fundo é o tradicional de chocolate, tá? Puxa as casquinhas igual, ó, vai puxando, não tenha medo de puxar, tá? Porque a gente precisa deixar o mais limpo possível o fundo dessa panela, tá? Massageando, mesma coisa, massageando, passando a espátula, tá? Ó, também já tá quase chegando no ponto, ó. Ó, puxo nas laterais, no meio, ó. Já tá demorando pra se unir. Ó. Olha como tá demorando pra se unir o brigadeiro. Aqui, então, já chegamos no ponto também. Eu vou desligar o meu fogão e vou mexer bastante nos meus 2-3 minutos, tá? Ó. Pra tirar as pelotinhas. Aqui você pode entrar com o fouet também, ó. Pra raspar bem, ó. Qualquer pelotinha, gruminho que tenha ficado, você desmancha agora. Agora eu vou passar o brigadeiro, mesma coisa pro plástico filme que já tá aberto aqui. Vou colocando, mesmo que esteja quente, vamos colocando imediatamente a nossa massa. Olha como ficou uma massa linda, bem cremosa. Parece que rendeu tanto, né, gente? Parece que tem duas receitas aqui, mas tem uma só. Vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, vou cortar, ó, pega as pontinhas e puxo bem, ó, encolo bem, vou puxar aqui, ó.
aqui tá o nosso brigadeiro tradicional, ao lado do nosso brigadeiro de churros, que ainda tá quente, mas já tá querendo ficar mais morninho. Olha que lindos que ficaram. Bom, pessoal, então aqui estão os nossos brigadeiros, as massas dos nossos brigadeiros. Eu tenho várias outras massas aqui que eu mostrei pra vocês, que foram feitas exatamente, ó, do mesmo jeito dessas que a gente fez na aula de hoje. Tá, pessoal? Então aqui, as que a gente fez, igualzinho a essas que eu dei o exemplo pra vocês. Aqui a gente tem de 7 belos, brigadeiro branco tradicional, o brigadeiro, ó, que eu ensinei pra vocês, o meio amargo, de morango, ó, de paçoca, aqui outro de churros que eu mostrei pra vocês, tá? Mas foram feitos todos da mesma maneira que a gente fez esses dois sabores da aula de hoje. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Não percam de jeito nenhum, em hipótese alguma, a nossa segunda aula do evento Viver de Brigadeiros. Na nossa próxima aula, lembrando que eu vou falar sobre os pelotines, o rendimento dessas receitas aqui para forminha tamanho 4, tamanho 5 e tamanho 6. Vou mostrar para vocês algumas opções de pelotines, caixotinhas, caixinhas para você vender os seus brigadeiros. E também vou ensinar para vocês 2 receitas de brigadeiro que não vão ao fogo. Vocês vão ficar de queixo caído com a praticidade da receita de amanhã e também como ela é gostosa, maravilhosa e a quantidade de coisas que vocês podem fazer com as receitas que estão por vir na nossa próxima videoaula. Então não perca, nós temos um encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário aqui, dentro dos nossos grupos. Depois você pode tirar todas as suas dúvidas que restou com relação à nossa aula, tá? Deixa eu falar rapidamente, antes de encerrar a aula, o tempo aqui de validade. Se você quiser, depois que a massa esfriar completamente, e eu gosto de deixar ela esfriar em temperatura ambiente, você pode congelar a massa por até 30 dias, se você quiser, tá? E aí, para descongelar, é só tirar a massa assim, bem embalada e bem protegida do freezer, passar para a geladeira e deixá-la descongelar por completo dentro da geladeira. Tirou de dentro da geladeira, espera ela ficar em temperatura ambiente e depois você pode porcionar e fazer as bolinhas dos seus brigadeiros, bolear, tá? Se você quiser guardar na geladeira, tem mais ou menos 7 dias de validade, mas o que eu aconselho? Fez os brigadeiros e não vai congelar, já utiliza no dia seguinte para bolear, tá? Porque quanto mais novinho, maior a durabilidade contra a cristalização. E amanhã também eu vou dar mais uma dica para retardar a cristalização dos brigadeiros, que você pode utilizar na nossa receita que a gente fez hoje. Então não perca a próxima videoaula que vai ter dica incrível que eu vou dar só na aula 2. Combinado? Lembrando que também na nossa segunda videoaula eu vou dar mais detalhes para vocês sobre o nosso grande lançamento, um lançamento que foi esperado por anos. Faz anos que vocês estão pedindo uma apostila nova e atualizada de brigadeiros gourmet. Então amanhã eu vou falar todos os detalhes desse mais novo lançamento Viver de Brigadeiros. Você não pode ficar de fora. Lembrando que será uma oportunidade que a gente vai liberar por pouco tempo. Então não perde as informações amanhã, os detalhes, valor, os bônus exclusivos que vocês terão direito, o horário que a gente vai liberar o link de compra, tudo a gente vai falar na aula de amanhã. Então não perde. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, coloquem em prática as nossas receitas e me marquem lá no meu Instagram. O meu Instagram é oficial Mahara Bortolotti 1. Eu quero ver todo mundo colocando em prática as nossas receitas de hoje. Um grande beijo e até nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!